Tá, né? Agora foi, acho. Agora sim. Ah, então tá. Vocês me avisem porque a professora anda meio perdida da vida. Então vamos continuar. Então, quando eu tenho qualquer tipo de movimento, e aí a gente vai aplicar a parte de energia cinética dentro de um fluido. Vocês lembram quando vocês calcularam um Venturi? Tubo de Venturi? Vocês lembram disso? Lá nas listas? Que vocês calcularam tubo de Venturi, algumas coisas assim. Agora a gente vai trabalhar exatamente com diferentes diâmetros de tubulação, tá? Então, qualquer corpo que esteja em movimento sempre vai possuir energia cinética. A energia potencial já é o quê? É a energia que um corpo armazena quando um corpo tem peso, todo corpo tem peso, ele armazena energia devido à gravidade que está sendo atuada na forma de compressão no corpo. Então, por exemplo, esse alpinista possui energia armazenada pelo fato de estar atraído pela Terra, gravidade. Então, a energia potencial é chamada de potencial gravitacional, tem a ver com um corpo parado, e todo corpo parado tem ação da gravidade. Tá, mas e o corpo em movimento não tem ação da gravidade? Tem ação da gravidade, mas ela é anulada devido à velocidade do corpo. Então, energia cinética e energia potencial. Aqui também a gente tem, e não vai conseguir chegar nessa parte para fluidos, porque é bem mais complicado da gente calcular a energia potencial elástica. Essa energia ela é calculada para molas. Acho que quem faz mecânica vai estudar bastante isso. Então, o boneco dentro de uma caixa tem energia armazenada. Quando tu abre a caixa, a mola ela está comprimida e ela tem que gastar aquela energia e ela vai manifestar, ela vai saltar. Isso é o efeito da mola, que é chamada de energia potencial elástica. E tem também a potencial química, tá? Que a potencial química é explosões por energia. Aí vem a parte de entropia e entalpia. Vocês lembram o que é entropia e entalpia? Hoje tem bastante perguntas para vocês. Vamos ver se vocês lembram lá da física. Faz tempo que vocês fizeram física? Mais ou menos? Vocês estão me escutando? Ou vocês me abandonam? Sim, eu estou escutando. Então, faz tempo que tu fez física, eu gosto que vocês conversem comigo. Semestre que vem as aulas voltam presencial, daí eu consigo caminhar, porque eu tô aqui sentada. O que é energia, o que é entalpia e entropia de um sistema? O que é entalpia? Entalpia é o quanto de energia que eu preciso fornecer para um corpo para que esse corpo, por exemplo, um líquido, aumente em 1 grau. Isso é a entalpia. Quanto que eu preciso dar de energia para que qualquer corpo aumente em 1 grau a temperatura? A entropia. O que é a entropia? Isso a gente vai ver bastante, tá? Entalpia e entropia. O que seria a entropia? Você sabe me dizer? Entropia. Entalpia é quanto vocês precisam dar de energia. Aí pode ser energia química, energia mecânica, energia lá da mola. Eu preciso fornecer ao líquido, e aí a gente vai estudar como que se fornece energia para o líquido dentro de uma tubulação e o que vai influenciar esse acréscimo de algum tipo de energia. E a entropia? Entropia nada mais é do que a desordem do sistema, tá? O que é a desordem de um sistema dentro de um líquido? Reynolds. Aí vem o famoso Reynolds
e o quanto ele é importante. E aí vem o que também? Laminar e turbulento. Se é laminar, eu não tenho desordem. Eu vou ter um fluido que é chamado de ideal. Se ele é turbulento, ele faz o quê? Eu tenho todas as partículas em desordem. Eu tenho entropia altíssima. Entropia, desordem do sistema, tá? Eu vou falar de novo aqui de um pouco sobre isso. Energia cinética depende do quê? Do que depende a energia cinética? A velocidade. Da velocidade. Quanto maior a velocidade, maior a energia cinética. Tá. E a massa do corpo? Só que a massa do corpo também influencia ou só a velocidade? Aí eu trouxe várias coisas aqui para vocês, tá? Aí tem a energia cinética quando eu tenho deslocamento de massa por gravidade. Deixei vários e vários exemplos aqui para depois é uma aula bem de revisão, bem básica assim da física para vocês, porque a gente vai aplicar tudo isso, tá? A energia cinética depende da massa e da velocidade, porque a energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Depois eu trago as fórmulas para vocês lembrarem, tá? Então, a energia cinética depende de quanto maior a massa, maior a velocidade, eu tenho maior energia cinética. A energia potencial gravitacional depende da massa e da altura, tá? Maior massa, maior altura, maior energia potencial gravitacional, gravidade. E a energia potencial elástica, quanto maior for a deformação do corpo, a deformação da mola ou a deformação do líquido, maior vai ser a energia potencial elástica. E aí a gente chega em outra coisa. Vocês já estudaram transferência de energia, transferência de calor, transferência de massa? E é isso que a gente vai falar bastante agora. Por que é importante eu ter transferência de energia? Imaginem vocês têm que transportar um líquido e esse líquido, ele precisa ter uma velocidade altíssima dentro da tubulação, porque eu preciso uma vazão final alta e ele tem uma viscosidade alta. O que vocês fariam? Ele tem uma densidade alta. Se eu fornecer algum tipo de energia através da transferência de energia, eu não consigo diminuir a viscosidade, a densidade dele, eu não consigo aumentar a velocidade dentro da tubulação? Sim ou não? E aí vem uma das partes bem importantes que quando a gente vai começar a falar em conservação de massa. Dentro da transferência de energia, a gente trabalha com dois tipos: energia por condução e energia por convecção. Ou eu posso fornecer energia direto lá no início da tubulação, através de uma bomba, alguma coisa que vai fornecer calor, ou eu posso colocar o que? Por condução ou por convecção, uma manta em cima da tubulação. Depois eu vou mostrar de novo para vocês. Então, dois tipos de energia: energia térmica, condução e convecção. Vocês lembram disso ou não? Já tiveram em termodinâmica alguma coisa de energia? Vocês têm que ir me falando, porque daí eu vou sabendo. Não, eles já viram, eles não viram. Aí, se vocês não viram, eu pego mais pesado ainda, já que vocês não Eu se defendem, né? meio que já vi. Meio que já vi, então aí Ah, esse sim, dia a gente viu, sim. viu sim, Vamos né? avisar Então, a turma que isso. está na parte Máquinas semestre. térmicas, né? Vocês fizeram máquinas térmicas em termodinâmica? Não, foi bem física. Tá. Então, a gente vai falar bastante sobre isso também, transferência de energia. Basicamente, conservação de massa, tá? Que é o chamado Navier-Stokes. Então, dentro de um sistema de transferência de massa ou de energia, a gente trabalha com o chamado sistema físico. Dentro do sistema físico, a gente tem três
características bem interessantes, que são chamados sistema, fronteira e o exterior. O que é o sistema e o que é a fronteira? Por exemplo, vocês têm um tanque dentro lá do laboratório, tá? Vocês têm um tanque de água dentro de uma sala lá do... Tente imaginar. Vocês têm um tanque, até agora tá falando que a gente só vai falar em fluidos com velocidade, mas nesse meu exemplo não vai ter velocidade. Vocês têm um tanque de água ou um becker com água lá no meio da sala. E eu peço para vocês determinar qual é a energia potencial gravitacional de um corpo que está lá dentro do becker. Aí vocês têm o quê? Tem o becker lá dentro da sala, mas tem todo um sistema que é a sala. E aí a gente vai começar a trabalhar com fronteiras. A gente vai delimitar as fronteiras do sistema, aonde que eu quero calcular. Eu posso dar uma tubulação cheia de ramais e dar alguns pontos, e vocês vão ter que delimitar o sistema e calcular somente os pontos. Eu vou trazer bastante exemplos sobre isso, até na minha lista lá, para vocês delimitarem quem é o sistema e quem é a fronteira. Sempre, o sistema é a tubulação total, a caixa d'água total, e a fronteira vai ser o exterior. Quanto mais perto da caixa d'água, menos influência do exterior eu vou ter. Parece complicado essa parte agora, essas nomenclaturas um pouco diferentes, mas é bem tranquilo, tá? Então, vocês lembrem bastante. Existe o sistema que eu quero calcular e as fronteiras, tá? O exterior vocês vão ter que tirar, porque senão o exterior vai ter alguma influência dentro da tubulação de vocês. Aqui, por exemplo, a gente está aquecendo. Eu trouxe eu consegui essa imagem, mas vamos imaginar uma caixa d'água. Vocês estão aquecendo uma caixa d'água, uma caixa cheia de água. Vocês têm que aquecer. Quem é o sistema e quem que é o universo e quem que é as fronteiras do sistema? Vocês conseguem delimitar aqui para mim? Será que o fogo está dentro das fronteiras do sistema ou não? Se eu pedisse para calcular para vocês, vocês agora sabem exatamente calcular para mim entalpia, entropia, linhas de corrente. Vocês conseguem me dizer, o fluido está em repouso, ele está parado, o fluido ele tem Reynolds maior que 2.300, então ele é turbulento ou ele é laminar. Quem seria o sistema aqui para vocês? É somente a panela, somente a caixa d'água. E daí eu vou trazer depois para vocês, que às vezes falar assim parece difícil, mas é bem fácil, tá? A gente vai começar a trabalhar bastante com isso, tá? As fontes de energia. Sempre que a energia passa de um sistema para outro, diz que há uma transferência de energia. E quando eu tenho massa que passa de um lado para outro, a gente tem transferência de massa. E isso é uma das partes mais importantes a partir de agora, tá? Vou passar batido alguns exemplos aqui, porque é bem uma da pilha da energia também, quem que é a fonte, quem está recebendo energia, e a gente vai... É bem um resumão, assim, de uma parte da física bem tranquila, tá? Potência e energia, o que é a potência e energia dividido pelo tempo, e aí as unidades, joule, vocês sabem o que é joule, né? O que é joule? Sabem o que é a unidade de joule? De energia? É 4,16 gramas Mas centímetro. e a unidade de joule? A Vocês lembram? unidade de joule Isso. é Que é a unidade joules? de joule? Watts por segundo, né? Um joule é 1 watts de energia por segundo. Então, a gente vai falar em joules também, tá? Aí eu fiz uma apresentação e eu não gosto desses efeitos, mas aí a gente vai falando. Energia, potência vezes tempo, isso aqui a gente vai bater bem tranquilo, porque eu quero hoje chegar numa parte mais... Um joule é 4,1 caloria, é 4,18 joules, que é energia, né? E daí eu deixo... Vocês não precisam fazer esse exercício aqui para mim, tá?
porque eu tenho uma parte mais importante para a gente começar a trabalhar agora. Deixa eu fechar aqui. Foi vocês que não tiveram Reynolds, né? Tô enganada? Sim ou não? Vocês tiveram Reynolds? Tiveram, né? Não tivemos. Não, a gente não teve. Tá. Não teve? Então, hoje a gente vai conversar sobre Reynolds. Tem 2 exercícios que a gente vai fazer a partir de agora. Vocês costumam utilizar um caderno, um rascunho, igual eu aqui, que fico escrevendo? Ou não? Então, vocês já puxem aí uma folha, um rascunho e uma caneta, que a gente vai ter alguns exercícios para começar a fazer hoje, tá? Agora, a partir de agora, a gente só vai estudar cinemática dos fluidos. Fluidos em movimento. Fluidos que estão sofrendo ação de alguma velocidade, ação da transferência de algum tipo de calor, ação da transferência de massa, transferência de potência, e aí vai. Então, cinemática dos fluidos é fluidos em movimento. Então, é o estudo dos movimentos ou dos fluidos em movimentos. Que eu falei para vocês que a segunda parte da disciplina é bem mais puxada, é um dos ramos assim mais complexos da mecânica dos fluidos, e eu vou dizer por que aqui um pouco, porque que é complexo, porque quando a gente tem um tanque e tem que calcular a pressão num ponto, a altura daquele objeto, é tão mais tranquilo porque a gente não tem influência das correntes do fluido, então é encontrado em diversas situações por transbordamento de rios, rompimento de barragens, vazamentos de petróleo ou de gás natural. Mas o que nos ajuda é que alguns estudiosos, alguns físicos, eles conseguiram idealizar esse tipo de fluido e idealizar e estudar todo tipo de manifestação que esses fluidos podem estar acontecendo neles, e eles conseguiram facilitar a nossa vida, tá? Os primeiros estudos que existiam sobre fluidos em movimento era basicamente derivada integral. Derivada da viscosidade no ponto X, onde a linha de corrente era tangente ao ponto, aí a gente tinha que encontrar qual que era o limite da derivada, e isso era muito difícil, porque no nosso dia a dia a gente não tem como fazer isso nas empresas. Como tu vai calcular a transferência de massa naquela tubulação, tu tem que ir lá e calcular uma derivada, uma integral. Então, muitos físicos, e ainda hoje, eles estudam bastante essa parte de fluidos, que é bem complexa, mas só que facilitar o nosso dia a dia. E eu vou facilitar a vida de vocês também. Eu vou tentar trazer o mais tranquilo e o mais fácil da gente visualizar. Se a gente conseguir, tem como fazer transferência de massa e energia lá no laboratório. A gente tem uma bancada. Só que eu tenho que ver bem certo como que a gente vai conseguir andar com a matéria. Caso a gente consiga terminar, a gente marca a última segunda-feira para fazer uma prática lá no laboratório, tá? O que esses físicos fizeram e o que eu trago para vocês para facilitar a nossa vida seria chamado de fluido ideal. A gente sempre vai trabalhar com os fluidos ideais. O que seriam esses fluidos ideais? É um fluido incompressível e que não apresenta nenhuma força interna de atrito ou de viscosidade. A gente vai desprezar tanto o atrito entre as moléculas, porque o atrito entre as moléculas vão fazer o que? Transferência de calor e transferência de massa, e a gente também não vai estudar a parte de atrito por viscosidade.
Quanto mais viscoso, mais o atrito entre as moléculas, mais perda de carga eu vou ter, mais aumento de energia eu vou ter. Então, a gente vai excluir essa parte e vai estudar somente fluidos ideais, que é o fluido que se comporta basicamente como o mais tranquilo e o mais fácil da gente trabalhar. A gente vai trabalhar também com linhas de escoamento, que nada mais é do que o caminho percorrido por um elemento de um fluido em movimento, por exemplo, como tem as setas aqui. Então, a gente sempre vai ter a linha de escoamento, e a gente vai ter escoamento estável ou escoamento estacionário, os dois tipos que a gente vai trabalhar. Ou ele é estável é quando eu tenho um Reynolds laminar, ou estacionário, quer dizer que o meu escoamento ele independe do Reynolds. E as linhas de corrente, que eu acho uma parte um pouco mais difícil assim da gente conseguir visualizar, mas nada mais são do que linhas tangentes em qualquer ponto que está na direção desse vetor velocidade do fluido. Então, as linhas de corrente é como se a gente fizesse tangentes nesse vetor velocidade aqui ou nessas linhas de escoamento. A gente vai ver também um pouco sobre linhas de corrente, tá? Dentro da cinemática. Esses são os conceitos fundamentais. Vamos trabalhar com fluidos ideais, vamos trabalhar com linhas de escoamento estável ou estacionário e com linhas de corrente. Isso vocês lembram, né? Só para a gente trazer. Vazão volumétrica é o quê? O volume que está sendo escoado num tempo. A vazão mássica é a quantidade, a massa de fluido em um tempo, tá? Vocês lembram disso? Isso vocês fizeram bastante, né? Sério ou não? Fizeram ou não? Tudo isso vocês fizeram, né? Também a gente vai calcular a vazão como a área do conduto, a área da tubulação, vezes a velocidade, para a gente chegar aonde? Depois eu vou trazer a equação da continuidade. A gente vai começar a trabalhar com 2 pontos, tá? Então, primeiro exercício que vocês vão fazer aí para mim. Se a gente tem um condutor, uma tubulação, onde tem um fluido escoando, esse fluido escoa uniformemente. Se ele é uniformemente, quer dizer que ele está praticamente o quê? As linhas de corrente estão estáveis. Se ele está uniforme, quer dizer que Reynolds, depois a gente vai calcular Reynolds, e eu vou explicar quem é Reynolds, ele vai ter o quê? Laminar. A vazão pode ser calculada multiplicando a velocidade do fluido numa seção qualquer, em um ponto qualquer do duto, pela área da seção que eu considero, pelo ponto aonde eu vou calcular a vazão, tá? A velocidade. Então, aqui vocês têm um exemplo. Uma tubulação, um condutor de 20 centímetros de área, despeja gasolina em um reservatório. Uma tubulação que tem 20 centímetros de área vai despejar gasolina em um reservatório. A velocidade de saída da água ou da gasolina, que aqui eu errei, a velocidade de saída da gasolina é 60 centímetros cúbicos por segundo, é a vazão. Será que é a vazão 60 centímetros cúbicos por segundo? Qual a vazão do fluido que está escoando? Vocês conseguem imaginar? E agora eu vou pedir uma coisa para vocês. Sempre na física, ou depois vocês vão fazer a matéria lá com a Michelle, que é alguma coisa aplicada, que eu esqueci o nome agora, hidráulica. Sempre é bom vocês tentar desenhar as situações, tá? Suponha que o reservatório, então, tenha 1.200.000 centímetros cúbicos de capacidade. Quanto tempo eu demoro para encher
esse condutor. Vocês conseguem imaginar isso? E eu já vou voltar para a gente resolver, tá? Então, separem os papéis aí para a gente resolver essa questão. Outra coisa bem importante que a gente vai estudar é o quê? Um fluido que esteja em regime permanente quer dizer que o quê? Que a velocidade dele em qualquer ponto da tubulação não vai mudar. Por exemplo, aqui vocês têm ponto A, ponto B, ponto C, ponto D. Aqui pode ser o ponto D. Em qualquer ponto desse fluido, dessa tubulação, se eu falar para vocês essa palavra aqui, permanente, se eu colocar lá para vocês uma questão assim, ó, um fluido determine a velocidade no ponto A, B e C da tubulação mostrada abaixo, onde o fluido está em regime permanente. Se ele está em regime permanente, a velocidade não deve mudar, ok? Regime permanente, a velocidade do fluido em qualquer ponto deverá ser a mesma, ou praticamente a mesma. Se vocês calcularem, às vezes pode dar uma diferença, mas é muito pouco. Por isso que ele é considerado qualquer velocidade em qualquer ponto como velocidade constante, velocidade igual. E aí, agora a gente vem para a primeira parte mais importante da aula. Equação da continuidade. O que é a equação da continuidade? Agora a gente vai trabalhar exatamente com ponto 1 igual a ponto 2. Supondo agora que um fluido qualquer vai escoar em regime permanente no interior de um conduto ou de uma tubulação de seção reta que vai variar. Então, quando o diâmetro da tubulação muda, o regime permanente não quer dizer mais que existe a mesma velocidade. Se eu não tenho diferença de diâmetro da tubulação, então, quando eu falar regime permanente e a tubulação é de seção reta, não tem diferença de diâmetro, então as velocidades são iguais. Agora a gente vem para a equação então de continuidade, para tubulação que não tem diferença de diâmetro e quando eu começo a trabalhar com diferença de diâmetro. O que está acontecendo aqui? Eu tenho o meu primeiro caso aqui. Vocês estão vendo a minha área 1? É como se eu tivesse um pontinho aqui, ó. Então, eu pediria para vocês, determine a velocidade do fluido no ponto A. Eu estou dando o ponto A para vocês, e aqui em cima eu tenho o meu A2. Sempre, a equação da continuidade, eu vou ter dois pontos. Sempre, dois pontos, ponto A1 e ponto A2. Para o ponto A1, vazão igual a velocidade vezes a área. Vazão no ponto A2, velocidade 2 vezes a área 2. Como que vocês calculariam a área aqui? É um círculo. Como que vocês calculariam a área? πr ao quadrado. Se eu desse o raio para vocês. Se eu dar o diâmetro, é πd ao quadrado dividido por 4. 4. Vocês lembram disso? Vocês vão aplicar bastante agora, tá? Então, a equação da continuidade existe para duas formas. Quando eu não tenho diferença de diâmetro, para todos os pontos a velocidade é a mesma, porque a área não muda, então a velocidade é a mesma. Quando eu tenho diminuição ou aumento do diâmetro, podia ser ao contrário, eu tenho diferença de velocidade. Então, para equação de continuidade, ponto 1 e ponto 2, então, vazão no ponto 1 é igual a vazão no ponto 2. A vazão no ponto 1 vai ser velocidade
vezes área no ponto 1 é igual a velocidade 2 vezes área 2. Acho que eu trouxe aqui para vocês. Trouxe. Então, equação de continuidade. Aqui eu trago com a densidade, mas como a gente trabalha com o mesmo fluido, a gente pode desprezar a viscosidade, a densidade do fluido, tá? Então, seria dessa forma. Densidade no ponto 1 vezes a área no ponto 1 vezes a velocidade no ponto 1, isso é vazão, é igual densidade no ponto 2, ali da figura, densidade do ponto 2, velocidade no ponto 2 e a área do ponto 2. Como é o mesmo fluido, eu excluo a densidade. Então, eu vou ficar com A1V1 é igual a 2V2. Área no ponto 1, πr ao quadrado dividido por 2, se eu dar o raio e se eu dar o diâmetro, vezes a velocidade 1. É igual a área 2 vezes a velocidade 2. Essa é uma das partes mais importantes da aula de hoje. E é a primeira equação que vocês já têm que ter, assim, basicamente, assim, falou equação da continuidade. A equação da continuidade é quando eu tenho, por exemplo, se eu não tenho aumento ou diminuição da área da tubulação, qualquer ponto que eu precisar calcular dentro da tubulação, a gente vai ter a mesma velocidade, quando eu não tenho diferença de diâmetro, de raio. E o segundo exemplo é quando eu tenho mudança de diâmetro dentro da tubulação. Então, eu vou ter vazão no ponto 1 é igual a vazão no ponto 2. A vazão é a área vezes a velocidade no ponto 1 é igual a área vezes a velocidade no ponto 2. A gente tira a densidade porque é o mesmo fluido. Certo, gente? Tranquilo? Quem tá aí, vamos ver. Matheus Tedesco, tranquilo? Eu vou olhar na lista Tranquilo, aqui. prof? Hã? Tranquilo? Tranquilo? Tá tranquilo, Bernardo, prof? tranquilo? Diane, Sossegado. tranquilo? Falta bastante aluno, nem sei quantos estão. Estão na sala 27, falta só 10. Que legal. Dá para a gente conversar bastante. Até aqui, todo mundo tranquilo? Se eu pedir para Tranquilo. vocês dar uma tubulação qualquer para vocês e que ela não muda o diâmetro, não muda o raio, eu quero dizer que o quê? Quer dizer que a velocidade em qualquer ponto, a vazão em qualquer ponto, ele é igual. No momento que eu conseguir ou eu aumentar ou diminuir o diâmetro, aí vocês vêm para essa segunda parte. A1V1 é igual a 2V2. Vazão no ponto 1 é igual a vazão no ponto 2. Agora vocês vão fazer esse exercício para mim. Vou dar uns 5 minutos, vamos ver se vocês conseguem desenhar. Primeiro vocês desenhem, tá? É exatamente o mesmo desenho desse aqui, tá? É exatamente igual. Vocês têm um fluxo de água em uma tubulação de 15 centímetros de diâmetro. Então, a área 1, vocês vão ter que calcular a área 1. E nessa área 1, a gente tem o quê? Velocidade de 8,5 centímetros por segundo. Daí, depois de um determinado ponto, há um estreitamento do diâmetro igual a 10. Então, quer dizer que passa de 15 para 5, porque tu vai estreitar 10 centímetros. E qual a velocidade da água nesse estreitamento? Vocês vão fazer exatamente aquele desenho e vocês vão ter o ponto 1. O ponto 1 vocês já têm a área e a velocidade, só calcula a área e a velocidade você já tem. Ou dá para trabalhar mais ou menos assim. E depois vocês vão ter um afunilamento, um fechamento, um estreitamento de diâmetro igual a 10. Então, quer dizer que passa de 15 para 5. E eu peço a velocidade. Sempre vai ser assim, vocês vão ter 3 dados prontos e eu vou pedir somente um. Vocês conseguem fazer para mim isso? Acho que eu trouxe o resultado? Não, não trouxe. Tente imaginar aí. Primeira coisa que vocês fazem, vocês sabem que tem 15 centímetros de diâmetro.
vamos pensar assim, vazão 1 igual vazão 2. Uhum. Primeiro, vocês têm que calcular a área. Vocês têm o diâmetro, então vai ser πd ao quadrado dividido por 4. Uhum. Isso é a primeira área. Certo ou errado? Certo. Certo. Então, vocês vão achar um valor e vão multiplicar pelos 8,5. Depois, igual, vocês têm um outro diâmetro, calculem a outra área e vocês vão ter a velocidade. É tranquilo? É bem tranquilo. Vocês vão ver Tranquilo. que essa parte aqui é bem tranquila. Eu vou passar e vou deixar. Vamos fazer assim, eu vou disponibilizar para vocês uma lista de exercícios, só para não. Depois vocês voltam e vocês fazem, e eu deixo na aula do dia. Deixa eu pensar que dia que é a próxima aula, eu anotei aqui. O dia 9, um pouquinho antes da aula, eu corrijo esses exercícios com vocês. Pode ser? Aí vocês desenhem bem certinho, não preciso entregar, faço no caderno, e na aula que vem eu volto e a gente faz isso. É exatamente esse desenho aqui, ó. Vocês podem fazer esse desenho aqui e aplicar aqueles dados que eu dou do exercício aqui, ó. Considere um fluxo de água em uma tubulação de área 1, 15 centímetros de diâmetro. Vocês calculam a área, πd ao quadrado dividido por 4, e vocês têm a velocidade. Isso é o ponto. Depois há um estreitamento de diâmetro igual a 10, então que passa para 5 centímetros de diâmetro, e eu quero saber a velocidade. Depois vocês tentem fazer aí, a gente volta bem no início da aula, da próxima aula, depois do feriado, e eu resolvo isso para vocês. Mas tentem pensar se vocês conseguem fazer. Dentro de fluidos, a gente tem 2 tipos de movimentos. O movimento laminar e o movimento ou escoamento turbulento. E aí vocês me falaram que não viram Reynolds ainda, tá? Mas, professora, eu não vi Reynolds e a senhora ainda está falando nesse... Eu não sei o... Agora, logo vocês vão saber o que é. Escoamento laminar. O escoamento laminar é a movimentação totalmente ordenada dos fluidos. Vocês estão vendo essa imagem aqui embaixo? É como se as partículas andassem, é como se a gente estivesse dentro de uma sala de aula e todo mundo estivesse uma classe atrás da outra exatamente. Então, todo mundo, é como se a gente tivesse um material cristalino, a mesma coisa. Todas as moléculas do fluido andam exatamente ordenadas. E aí é chamado também de fluido ideal, tá? Todas as moléculas que passam em um dado ponto vão ter a mesma velocidade. Então, esse é meu fluido ideal. Qualquer ponto que eu pedir para vocês calcularem dentro dessa tubulação aqui, não tem estreitamento, é uma tubulação que tem o mesmo diâmetro do início ao fim, e eu tenho um escoamento laminar. Se eu mostrar essas setas aqui para vocês, quer dizer que eu tenho aqui um fluido que está totalmente ordenado, todas as moléculas passam pelo mesmo ponto, ou por pontos diferentes, vão ter a mesma velocidade e pode ser completamente previsto. Vocês conseguem prever tudo que o fluido vai fazer ao longo da tubulação inteira. Então, movimento ordenado, quando o escoamento é laminar, lâminas, tá? Movimento ordenado das moléculas. Todas as moléculas que passam em um dado ponto devem possuir a mesma velocidade. Se é laminar, vão ter a mesma velocidade. E eu posso prever o movimento do fluido em cada ponto. Isso é como se a gente dissesse, esse é o fluido ideal. Pode ser, como não pode ser. Já o escoamento turbulento é como se a gente tivesse uma entropia altíssima, uma desordem das partículas altíssimas. Vocês podem já ver aqui que muda bastante as linhas de corrente ou as linhas de... pode ser linhas de corrente. A movimentação das moléculas é completamente desordenado.
cada molécula que passa em um dado ponto não possui a mesma velocidade. Então, aqui as velocidades em cada ponto muda e é difícil de fazer previsão sobre o comportamento do fluido. Fluido laminar, o escoamento laminar vai ter a mesma velocidade em cada ponto, se eu não tenho estreitamento de tubulação. Oi. Não, né? Achei que era comigo. O movimento do fluido pode, em qualquer ponto, ser completamente previsto, ao contrário, ou totalmente o contrário do escoamento turbulento. As moléculas elas vão ser totalmente desordenadas, elas andam como, como se fosse um vórtice, as moléculas passam em dado ponto, elas não possuem a mesma velocidade, eu posso ter 20, 30 tipos de velocidade em uma tubulação de, por exemplo, 1 metro de comprimento, e é difícil de fazer previsões sobre o comportamento do fluido. Isso tudo para escoamento laminar e escoamento turbulento. Alguém já viu um canhão de vento, uma turbina de vento dentro do laboratório? Vocês já colocaram alguma fita no ventilador? Se vocês nunca viram escoamento laminar e turbulento, coloque umas linhas, amarrem umas linhas no ventilador e tentem ver se vocês conseguem fazer esse efeito aqui. Só que conseguem? Se eu aumentar a velocidade do ventilador, só que acontece o quê? A mesma coisa que a gente vai conversar agora. Laminar e turbulento. Laminar, totalmente previsível. A velocidade em qualquer ponto da tubulação é a mesma. E já o turbulento, eu não consigo prever o que vai acontecer com o fluido e eu tenho diversos tipos de velocidade dentro da tubulação. E aí vem o que é o Reynolds, tá? É um parâmetro que é muito, muito utilizado dentro de mecânica dos fluidos, e a gente vai utilizar bastante a partir de agora, mais ainda. Reynolds, quem inventou, quem deu o nome, foi um pesquisador, um físico. Ele demonstrou pela primeira vez, quando ele estudou e quando ele apresentou essa parte da física, que uma combinação de variáveis, velocidade e diâmetro, poderia ser utilizado como critério para dizer se é laminar ou turbulento. Então, Reynolds, RE, vai ser o quê? A densidade do fluido vezes a velocidade vezes o diâmetro dividido pela viscosidade do fluido. Densidade, volume, velocidade, desculpa, densidade, velocidade, diâmetro do tubo e viscosidade. Esse é o famoso Reynolds. E aí ele é tabelado, tá? Esse cálculo é adimensional, ele não possui unidades e ele possui. Deixa eu voltar, depois eu volto aqui para vocês calcularem Reynolds, tá? Então, Reynolds é um número que varia entre. A gente trabalha com mais de 2.300 e menos de 2.300. Se o valor der maior que 2.300, quer dizer que o fluido é turbulento. E se der menor que 2.300, a gente fala que o fluido é laminar. E existe a transição entre o maior e menor que 2.300, existe um ponto de transição, porque ele tem que passar de laminar para turbulento, só que é uma região muito difícil da gente conseguir pegar e conseguir calcular e conseguir visualizar o que é essa faixa, esse ponto de transição. Depois eu volto e a gente vai dar mais uma falada sobre ele, tá? A viscosidade, então, é uma resistência que o fluido apresenta ao escoamento. Ela pode ser dinâmica ou cinemática, isso vocês já viram. Aqui tem uma tabela sobre viscosidade de alguns fluidos. E Reynolds. Então, é o quê? Densidade vezes velocidade vezes diâmetro dividido por viscosidade. Ok? É uma medida, então, de vazão entre as forças de inércia
de um elemento fluido e os efeitos da viscosidade nesse mesmo fluido. Reynolds pequeno ou Reynolds menor que 2.300 quer dizer que os efeitos de viscosidade são dominantes. Eles vão dominar o fluido. E daí a gente pode desprezar a inércia. Reynolds grande ou maior que 2.300 quer dizer que eu tenho o quê? Efeitos viscosos muito pequenos em relação à inércia. Então, não é só a velocidade do fluido que vai determinar se é turbulento ou laminar, mas também o que? A massa específica, a densidade do fluido, a viscosidade do fluido e o diâmetro, a dimensão da tubulação. E depois vocês vão ver que o material da tubulação também vai influenciar a porosidade, mas mais lá na frente. E todos esses parâmetros, densidade, viscosidade, diâmetro ou dimensão ou área da tubulação, todos eles combinados vão predizer ou vão calcular, vão produzir o número de Reynolds, ok? Não é possível unir precisamente as faixas do número para cada tipo de escoamento. Então, a gente fala, aqui a tabela fala 2.100, mas pode ser 2.300, vamos usar 2.100. Então, Reynolds menor ou igual a 2.100, a gente tem escoamento laminar. Entre 2.100 até 4.000, a gente tem o maior, vamos falar só maior que 4.000 turbulento. E entre 2.100 e 4.000, a gente tem o de transição. Geralmente, a gente tem ou laminar ou turbulento. Quase nunca é transição, tá? Vocês não vão achar um valor de transição. Ou vocês vão achar menor que 2.100 ou maior que 4.000, tá? Isso é tabelado. E aí, vocês têm 2 exercícios para fazer para mim aqui agora. Então, como vocês não tiveram Reynolds e eu coloquei uma questão de Reynolds na prova e pedi para vocês não fazerem porque eu tinha esquecido, então vocês vão fazer para mim aí. Calcule o número de Reynolds